Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, pois dei muito fruto e vos tornei meus discípulos. Pois vos deis muitos frutos e torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Caríssimos irmãos, a liturgia desse quinto domingo da Páscoa nos faz recordar o mandato de Jesus pregado por ele na quinta-feira santa. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É o sermão do mandato da quinta-feira que estamos adentrando um pouquinho mais neste quinto domingo, nestas leituras. Caríssimos irmãos, você que reza conosco em casa, que escuta a palavra, como você abriu sua TV, seu rádio, o seu celular para escutar a palavra, deixar a palavra entrar no seu coração, abra também os seus ouvidos para que a palavra entre não só na sua casa, na sua mente e no seu coração. O amor é, portanto, a expressão visível da fé em Deus. O amor é, portanto, a expressão visível da fé em Deus. Sem ele, sem este amor, não há cristianismo. Sem amor, não há religião. Sem amor, não há fé. O amor deve ser a porta central para que haja todos esses acontecimentos em nossa vida. O tema central desta liturgia é raízes e frutos da comunidade cristã. Devemos ser raízes, devemos ser frutos da comunidade cristã em que vivemos. Os textos de hoje nos revelam que é impossível haver amor sozinho.
É impossível haver amor sozinho. Ninguém ama só. A gente ama porque a gente tem pessoas bondosas, amorosas, que nos ajudam a amar. E também nos ensina a amar. Além de nos ajudar a amar, nos ensinam a amar. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra Saulo, um homem preocupado, procurando se ajuntar aos discípulos em Jerusalém. Procurando se ajuntar aos discípulos em Jerusalém e procurando nos ajuntar. A pandemia quis afastar o povo da nossa igreja. Agora é hora de nós ajuntar esse povo novamente para a igreja, né? Já podemos celebrar com 50% da população. Por que não? Vamos nos unir, vamos voltar aos poucos, 50%, como orienta as normas da igreja, as normas da saúde. Vamos voltar para rezar juntos. À medida que as comunidades nascentes, diz Saulo na primeira leitura, à medida que as comunidades nascentes praticavam o amor fraterno, elas se consolidavam e se expandiam, animadas pelo Espírito Santo, como o ramo de uma videira, como o ramo de uma videira. As comunidades vão se consolidando, vão se expandindo pela força do Espírito Santo. Assim somos nós chamados a se expandir, a se retomar as nossas igrejas, devagar, com os cuidados de cautelas, retomar, né? Vamos deixar os nossos meios virtuais para aqueles que têm doença de risco, coisa grave, mas aqueles que já podem vir, já vão se inscrevendo e vão se vindo participar, né, das atividades da nossa igreja, enraizados como ramo de uma oliveira. Queridos irmãos, o evangelista nos assegura que pelo amor fraterno estamos e estaremos enraizados no ressuscitado, que nos traz perseverança, e a força nos faz criar raízes de aprofundar vínculos. Aprofundar vínculos, somos enraizados na fé. A fé que você tem é uma raiz que foi implantada na sua vida no dia em que você foi batizado. Aquele óleo que ungiu a sua fronte, que ungiu o seu peito, aquela água que foi derramada na sua cabeça, é a água da fé, é o óleo da fé que foi implantado, indelével, para nunca mais acabar, para nunca mais enfraquecer, e sim fortalecer, enraizados no ressuscitado com perseverança e sempre aprofundar esses vínculos de fé. Jesus criou laços definitivos, porque nos seduziu e nos fez mudar de caminho, e nós nos deixamos seduzir por ele. Profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e me deixaste seduzir. Vamos deixar seduzir por Jesus, cada dia, enriquecendo as nossas raízes, raízes de fé, raízes de amor, raízes de solidariedade. É isso que a liturgia nos convida. A exigência e a condição evangélica de permanecermos unidos à videira é que nos empenhemos em produzir frutos de amor e de justiça, para que não nos tornemos ramos secos. Tantos ramos secos por aí.
Eu te plantava como uma vinha excelente, todas de cepas, legítima, diz Jesus. Aqui tem uma coisa bonita que a gente tem que tomar cuidado para a nossa fé. Nós somos fortalecidos na fé para viver a igreja. A igreja. Nossa fé tem que ser na igreja, para a igreja, com a igreja, em Cristo, por Cristo e para Cristo. E não para o padre. Existe, infelizmente, os cristãos de padre. Gosto do padre, então eu vou na missa. Esses cristãos nunca foi cristão. Eu não posso ser cristão de padre. O padre passa, sua fé cristã permanece. O padre vai embora porque tem o tempo dele ficar em uma determinada paróquia. Ele vai embora. Mas vem outros para implantar e continuar a missão de fé que ele plantou. E enriquecer ainda mais aquilo que foi plantado. Deixar de ser cristãos de padre e ser cristãos da igreja de Jesus Cristo. Esse é o convite a você nesta primeira leitura. É muito claro aqui, ó. A experiência e a condição evangélica de permanecermos unidos à videira em que empenhamos em produzir frutos de amor e de justiça, para que não nos tornemos ramo seco. Eu te plantava como vinha excelente, todas de cepas legítima. É isso que nós temos que ser. Legítimo, fiel, à fé em Jesus Cristo. E não em padre. Padre é frágil, padre é passageiro. Jesus Cristo não, a igreja não. Como tornastes para mim ramos degenerados de uma vinha bastradas e de frutos intragáveis. Quantas vezes nós somos este ramo que não produz, que acomodamos no nosso mundo e se tornamos frutos intragáveis, frutos que às vezes não têm valor. Os ramos ou são cortados ou podados, quem decide é o Pai, e nisso se revela a justiça. Quem decide a nossa vida é Deus Pai. Por isso nós temos que ser desapegados das coisas materiais. Tem muita gente apegada a bens, apegada a dinheiro, apegado à casa, à fazenda, a sei lá o quê. Coisas banais, isso não te leva em lugar nenhum. Precisamos ser desapegados. Desapegai das coisas materializadas, porque a sua vida, quem decide ela, está aqui bem claro, ó, é Deus Pai. É Deus Pai, e nisto se revela sua justiça. Precisamos viver justo, precisamos ser igreja, precisamos viver igreja. É isso que nós precisamos aprender, ser igreja. O cristão, ele tem que ser igreja, o cristão não tem que ser cristão de padre, cristão de igreja, cristão de Jesus Cristo. E nós, padres, temos que ter essa consciência que nós não podemos deixar que vocês nos apeguemos, porque nós estamos aqui de passagem. Como pastor, como aquele que conduz a ovelha, e vocês também estão de passagem. Um dia vamos embora para o alto do céu. Ninguém é dono de si. Quem se acha dono de si está vivendo enganado consigo mesmo.
Quando nos tornamos uma maioria indolentes e tíbias, o Pai nos poda para nos tornarmos uma minoria decidida e construtiva. Ai, que tristeza! Às vezes nós tornamos uma maioria indolente, o Pai nos poda para nos tornarmos uma minoria decidida, né? Maioria, depois minoria. Quando nos tornamos maiorias indolentes e tíbias, o Pai nos poda para nos tornarmos uma minoria decidida e construtiva. Temos que ser construtores da obra evangelizadora de Deus, fazer-se para Deus, construir-se em Deus. Esse é o chamado de Cristo para nós. Somente o Pai pode pode-se calcular um pequeno número de ramos podados e que poderá produzir mais frutos do que um grande número de ramos acomodado e quase infecundo. Então, a igreja, ela tem a sua sabedoria de saber quem ela convida para trabalhar com ela. Aqueles que vão produzir juntos. Vamos produzir. Nossa Senhora das Vitórias precisa produzir. Continuar a produção do pároco anterior. E agora são vocês que deverão continuar essa produção, esse crescimento para o reino de Deus. E deixar de serem acomodados e muitas vezes quase infecundos. Produz nada. A vinha para Jesus é uma comunidade em expansão. E não um cenáculo fechado, nem um gueto e nem um grupelho clerical, protegido do mundo por uma couraça de normas e leis. A vinha para Jesus, ela tem a essência maior, não pode se fechar em grupo, buscar vantagens para si mesmo. Tem pessoas que gostam de ser vantajosos. Eu vou servir a igreja para Deus me dar algo. Se Deus não me der, eu fico com raiva da igreja, fico com raiva de Deus. Muitas vezes acontece isso em nós. A gente fica com raiva do bispo porque mudou o padre. Isso é ser igreja? Nunca foi e nunca vai ser. A igreja, ela tem que estar sempre pronto para o novo, para acolher o novo, para crescer com o novo e deixar de ficar buscando vantagens em tudo. Eu vou na missa, se Deus me der isso, eu vou na missa, senão eu não vou. Onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Está em lucros? Está em bens? Está em dinheiro? Estão enganados. Que eu digo que se morrer, nem você vai te levar, vão ser levados e colocados lá no cemitério. Por isso desse mundo nada se leva, tudo se transforma em poeira. Viva bem. Serve bem o irmão que você pode servir, sirva bem a igreja que você participa dela, ajuda ela, coloca os seus bens a serviço da igreja, não fica acumulando para criar confusão para você. Talvez esses bens, em vez, tem o céu aqui na terra, mas fica tão apegado nesse céu que um dia isso pode te levar ao inferno. Esse é o cuidado. O ramo deve ser podado para aprendermos a dizer não aos nossos interesses e vantagem e praticar durante toda a travessia
o desapego da própria vida. Olha que bonito. O ramo deve ser podado, você deve podar ele dentro de você, para aprendermos a dizer não aos nossos interesses, aos seus interesses pessoais e vantagens, e praticar durante toda a travessia e o desapego da própria vida. Seja desapegado. O mistério da pobreza evangélica consiste em não ter nada para si mesmo e a considerar as coisas como sendo sempre dom de Deus, que Ele nos dá quando quer e nos tira também quando quer. Ele nos dá tudo quando Ele quer e também tira também quando Ele quer. Por isso eu não tenho que ficar pedindo nada para Deus, porque Deus não vai me dar nada na hora que eu quero. Ele vai dar a hora que Ele quiser. Ele que é dono de nós. Ele que é dono de nós. O ramo que não dá fruto é como aquele que só come do pão, mas não reparte com ninguém. É o ridículo, né? Pessoas ridículas. Faz conta de tudo, né? Faz conta de tudo, né? Esse se torna, come pão só para si. E isso nosso Brasil e nosso mundo está cheio. Gente comendo pão, fruto do trabalho do homem, mas só para si. Não distribui para o outro. A esse está vaticinado em seu amor, e seu amor será uma cama vazia numa varanda do céu. Nossa, que tristeza! Tão apegado a si mesmo que esse amor se torna vazio numa cama do céu. Desapegai. E é a palavra que nos põe em contato com Jesus, estabelecendo comunhão e unidade, como da videira com os ramos. Essa videira e os ramos, essa palavra que nos leva a unir-se ao seu fundador Jesus, a raiz do amor. A raiz do amor. E aqui, crendo, a você que é casados, os pais e mães de família, olha que bonito para vocês, para todos nós, crendo que o amor de Cristo nos leva às duas coisas necessárias. Primeiro, estar sempre com a pessoa amada, sem separações. Estar sempre com a pessoa amada sem separações. Segundo, que essa união enraizada não morra, mas dure para sempre, num crescimento constante, procurando o bem do outro. É isso que você é chamado a viver, a procurar o bem uns do outro. Que assim sejamos praticado a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Creio em Deus Pai,